Olá pessoal, neste vídeo iremos aprender a fazer a importação de um extrato bancário e usá-lo para fazer o recebimento de parcelas no carteira. Aqui no Rio2A então, começaremos aqui integração bancária, configurações, contrato. Eu vou editar aqui o contrato número 1. Agora você precisa marcar em parâmetros permitir recebimento por importação de extrato. Isso fará com que o sistema habilite essa função no momento que você, após você importar o extrato. Agora aqui integração bancária, você tem agora importação de extrato bancário. Para fazer essa importação é muito simples, basta você selecionar o contrato, clicar no botão novo e localizar o arquivo de retorno. No caso aqui eu vou pegar esse arquivo de retorno, abrir, e aqui eu tenho esse último aqui, esse lançamento que é o número 10 aqui. Bom, feito isso, o sistema me permite validar. O que é validar? É identificar se nesses lançamentos do extrato existe algum documento, apontando para um contrato. Então veja o seguinte, que aqui, além de ter os valores, a data do lançamento, eu tenho a agência, a conta e eu tenho os valores. E eu tenho inclusive se a operação está debitando ou creditando na minha conta corrente. Para que isso funcione, você precisa fazer um contrato com o seu banco e fazer um vínculo dos seus contratos de venda ou locação com o extrato. Assim, o banco ele sempre vai retornar, toda vez que ele fizer um crédito referente ao recebimento de uma parcela, um empreendimento, ele vai informar o número do seu contrato de venda ou de locação no extrato. Isso vai ser muito importante para que o sistema localize qual a prestação e de qual contrato ele deve fazer o recebimento. Essas parcelas serão identificadas pela data do lançamento. Então eu vou clicar aqui em validar para a gente verificar como que isso funciona. Ele vai perguntar se eu realmente quero fazer a identificação dos possíveis recebimentos, eu digo sim. E ele vem aqui para validados, então aqui eu tenho validado. E observe que se eu aumentar aqui a tela, eu vou ter aqui, olha só, uma linha verde identificando que esse número de documento ele aponta para um contrato no meu Rio2A, na minha base. O que eu posso fazer então? Eu posso processar isso. Se eu processar aqui esse retorno, ele vai me permitir que localizar esse contrato e efetuar o recebimento pela data de lançamento na minha conta corrente. Então vamos ver como isso funciona. Ele vai questionar se eu realmente quero executar o recebimento usando o extrato, eu digo sim. E o que acontece? Ele identificou previamente na validação e disse o seguinte, olha, há uma linha no valor de 4.351,64 que pode fazer o recebimento dessas parcelas. Veja o seguinte, que as parcelas, elas também elas têm vencimento igual, então ele vai fazer o recebimento na sequência de geração dessas parcelas. Então, óbvio, se o valor que está lançado no extrato é suficiente para fazer o recebimento. Nesse caso aqui, não será suficiente para baixar nem mesmo a primeira. Então, ele vai fazer uma baixa parcial dessa parcela. Então, vamos clicar aqui na 25.419. É uma parcela no valor de 11.511,14. Obviamente, que esse é o valor que ele traz a valor presente aqui. Ele já está considerando a data, uma data de baixa aqui como sendo do vencimento, mas ele vai realizar essa baixa usando a data de lançamento no extrato. Então eu vou clicar em OK. Ele já efetuou. Aqui não muda nada, basicamente eu consigo verificar novamente essas parcelas, mas se eu for no contrato, vamos olhar aqui novamente,
Se eu for no contrato 606, que é o contrato que ele identificou, vamos ver o que ele fez lá. Vamos olhar o mês 9, que é o mês do lançamento. Mês 9. Eu tenho aqui um recebimento parcial. Observa que ele até gerou o resíduo dessa parcela. Bom, vamos visualizar isso aqui. Então, observa que é exatamente o valor de lançamento na linha do extrato. Então, ele recebeu o valor parcial dessa parcela. Se formos aqui no lançamento que realizou, né, na transferência bancária, que ele faz a baixa por transferência, podemos identificar aqui que ele tem um extrato responsável pela execução dessa baixa. Se eu clicar aqui na seta laranja, ele vai me trazer o extrato do banco. E observe uma coisa, se eu for rolando aqui para baixo, eu vou identificar uma linha diferente, uma linha um pouco diferente, em evidência aqui, ó. Ele vai me trazer aqui nessa cor, né, mais negrita, um pouquinho mais forte, e uma cor um pouco mais esverdeada, identificando que é o seguinte, olha, esse valor, esse lançamento, esse número aqui de documento identificou um número alternativo desse contrato. Então, ele coloca aqui numa cor diferente toda vez que ele usa uma linha, um lançamento do extrato bancário para executar o recebimento. Então, vamos ver se isso é verdade. O 606. O 606 possui esse código alternativo. Então, é por isso que ele coloca aqui numa cor diferente, evidenciando que é um contrato na sua base de dados. Com isso, finalizamos aqui a importação, validação e processamento, né, de um extrato bancário para execução de recebimento.